Hubble. O famoso telescópio que abriu nossos olhos para os segredos do universo. Aumentando nossa compreensão sobre o destino das galáxias e nos apresentando a forças extraordinárias que nunca imaginamos que existissem. Esse é o incrível universo do Hubble. Hubble, a última missão. O telescópio mais famoso da Terra nunca toca o planeta. O telescópio espacial Hubble está em órbita a quase 650 quilômetros da Terra, circulando o planeta a cada 97 minutos. Seu poderoso espelho vê tudo. Fábricas de estrelas planando, onde novos mundos são formados. A violência de estrelas explodindo. E uma nova luz sobre os buracos negros. O Hubble é a chave que tem desvendado alguns dos maiores mistérios do universo. Mas agora, o telescópio corre o risco de se perder para sempre. Instrumentos vitais deixaram de funcionar. A câmera principal e um dispositivo de separação da luz chamado espectrógrafo já não funcionam mais. Os giroscópios que mantêm o Hubble orientado de forma adequada no espaço estão falhando. E o mais grave, o Hubble está caindo. O telescópio de 12 toneladas, tão grande quanto um ônibus, está lentamente vindo em direção à Terra. Somos a única esperança para a sobrevivência do Hubble. Mas uma missão para salvar o telescópio pode ser perigosa. Eu não sei se conseguiria pedir a um astronauta que arriscasse sua vida para ir até lá consertar o Hubble. Essa é uma escolha pessoal e difícil. Mas se perguntar a eles, eles nem ao menos hesitam em aceitar. O astronauta John Grunsfeld foi designado para a missão espacial final de serviço do Hubble, lançada em outubro de 2008. 2, 1 e lançamento. Ir até Hubble é um risco calculado. O voo espacial é arriscado. Portanto, diante da situação, eu decidi, pelo bem da minha família, que é algo pelo qual vale a pena arriscar a minha vida. Por que valeria a pena enfrentar o risco por um telescópio que está quase chegando aos seus 20 anos de expectativa de vida? Porque o Hubble continua nos deixando perplexos com detalhes surpreendentes sobre nosso universo, como tem feito desde seu lançamento em 1990. Há muito tempo, os astrônomos se perguntam de onde vêm as estrelas, como o nosso Sol. Jeff Huster, da Universidade Estadual do Arizona, sabe que as estrelas evoluem de nuvens de gás e poeira. O que ele espera descobrir é como essas nuvens dão vida às estrelas. Os astrônomos suspeitavam que a nebulosa Águia pudesse nos dar pistas. Mas até mesmo os telescópios mais poderosos baseados em terra não conseguiam uma visão clara disso. Primavera de 1995. Hester direciona o telescópio espacial Hubble para a nebulosa Águia. Ao carregar as imagens do Hubble, Hester mal consegue acreditar no que vê. Essa é a primeira fotografia da nebulosa Águia, tirada pelo Hubble a cerca de 6.500 anos-luz de distância. Ela mostra 3 pilares gigantescos formados por gás e poeira. A torre da esquerda tem cerca de 4 anos-luz de altura. O que lhes dá forma é o fato de haver ali perto estrelas muito, muito grandes, bastante luminosas e bastante quentes, emitindo enormes quantidades de radiação ultravioleta, esculpindo os arredores.
Esses pilares celestiais nunca foram revelados em detalhes tão surpreendentes. Pela primeira vez, cientistas veem que cada pilar está salpicado com pequenas concentrações de gás. Poderiam tais blocos ser um elo perdido no nascimento das estrelas? Hester denomina os blocos de casulos densos de gás, ou eggs. A imagem revela haver estrelas embrionárias se formando dentro de alguns dos casulos. Estamos vendo uma foto de um processo bastante dinâmico, uma foto de algo que está mudando. Como parte daquela mudança, uma nova geração de estrelas está surgindo. É possível ver, por exemplo, que esta aqui, que aquele pontinho vermelho ali é, na verdade, a estrela. E aquela ali é especialmente bonita, com a estrela na ponta do casulo, na verdade, realçada. Na fotografia, os casulos parecem pequenos, mas todo o nosso sistema solar caberia confortavelmente dentro de cada um. Esses blocos de gás quente são o primeiro estágio na formação de uma estrela. E as torres onde estão dependurados são corretamente chamadas de pilares da criação. A imagem do Hubble da nebulosa Águia nos mostra um estágio inicial na criação das estrelas. O que ela não mostra é o próximo estágio: como as estrelas são geradas a partir dos casulos. Essa resposta veio com imagens que o Hubble captou em 1994. A cerca de 1.500 anos-luz da Terra está a nebulosa de Órion. Assim como a nebulosa Águia, a de Órion é um lugar de nascimento de estrelas. Ao examinarem atentamente essa imagem, os cientistas descobriram minúsculos pontos escuros. Discos planos de pontos de gás e poeira criados por casulos recentemente gerados. Os pontos são chamados discos protoplanetários, ou propletes. A concentração quente e de cor alaranjada no centro atrai material solto do disco ao redor. Isso comprime o material no centro do bloco. A pressão aumenta. O bloco esquenta. No final, ele ficará tão quente que levará a uma fusão nuclear. E nasce uma estrela. Calor e radiação da fusão nuclear geram um vento estelar, afastando a maior parte do material solto no disco. Mas parte desse material solto permanece na órbita ao redor da estrela recém-nascida. Com o tempo, os fragmentos se reúnem em mais aglomerados e concentrações, crescendo e se transformando em um planeta. Se você pudesse voltar 4 bilhões e meio de anos e olhar para a formação do Sol e do Sistema Solar, aquele seria o tipo de ambiente no qual você nos encontraria. O Hubble tem nos mostrado a origem de um novo sistema solar e respondido uma pergunta bastante antiga sobre como nossa própria estrela, o Sol, e nosso planeta Terra ganharam vida. Para além das nebulosas Águia e de Órion, regiões ainda maiores de formação de estrelas estão dentro do plano da Via Láctea. Cientistas se perguntam se o ciclo de vida das estrelas é o mesmo nessas regiões distantes. Em março de 2005, o Hubble começou a transmitir imagens de um novo alvo. A nebulosa Carina, uma das maiores regiões de formação de estrelas. Mas os dados brutos enviados pelo Hubble não se parecem em nada com isso. Criar imagens que ajudem os cientistas a desvendar os mistérios com esses dados fica a cargo do especialista em imagens Zsolt Levy. Eu sinto uma ligação emocional com aquela imagem, não somente devido ao seu valor estético, mas devido ao tempo que eu gastei com ela. As fotos do Hubble chegam em preto e branco.
Levy atribuiu cores a essas imagens de acordo com os elementos químicos detectados pelos instrumentos do Hubble. Azul indica oxigênio. O vermelho indica enxofre. O verde é hidrogênio. Levy trabalha durante cerca de 1 ano para produzir o mosaico completo a partir de 48 fotografias distintas. A imagem de Carina, enviada pelo Hubble, mostra uma região de mais de 50 anos-luz de largura. Aqui também estão os casulos, que um dia se tornarão estrelas circundadas por planetas. Entre milhares de estrelas recém-nascidas há uma surpresa. Na enevoada entrada de Carina, o Hubble detecta a agonia da morte de uma enorme estrela. Para os cientistas, uma estrela morrendo é uma oportunidade de ver o futuro de nosso próprio sistema solar. Essas imagens do Hubble mostram conchas de gás que servem como lápides. Sua beleza tranquila é enganosa. Essas paredes coloridas são as camadas externas de uma estrela muito parecida com o nosso Sol. Quando uma estrela fica sem combustível, essas paredes se expandem até que a gravidade da estrela não consiga mais contê-las. Finalmente, elas são soltas no espaço. Em 2004, o Hubble captou uma imagem que nos permitiu vislumbrar nosso fim. A nebulosa Helix. À medida que essas camadas externas de uma estrela se expandem, elas deixam para trás uma bola intensamente quente de oxigênio e carbono solidificados, que os astrônomos chamam de anã branca. Um dia, a mesma coisa acontecerá com o nosso Sol. O Sol ficará sem combustível e isso o levará a se expandir, transformando-se em uma gigantesca estrela vermelha. Essa é uma má notícia para nosso mundo. A temperatura na superfície de nosso planeta chegará a mais de 1000 graus. Toda a vida no planeta irá desaparecer. Uma parede de gás quente irá varrer todo o planeta através de nosso sistema solar e pelo espaço. Todo o planeta e Lua em seu caminho incinerado. A única coisa que restará de nosso Sol será um vestígio de cor visível a milhares de anos-luz de distância. Como esse. Portanto, a raça humana foi avisada. Nós temos apenas 5 bilhões de anos para sair daqui. Mas morte de nosso Sol mal se compara a uma morte muito mais violenta. Algumas estrelas são mais de 100 vezes maiores do que o nosso Sol. Quanto maior a estrela, mais curta sua vida e mais violenta sua morte. Essas estrelas explodem em uma imensa bola de fogo chamada supernova. Nem todo tipo de estrela consegue explodir como uma supernova. O Sol, por exemplo, não consegue. Simplesmente falta-lhe a energia. Ele não tem a massa necessária para conseguir o que acontece no núcleo para que uma estrela exploda. Há um punhado de estrelas na galáxia que são definitivamente capazes de fazer isso. Cada estrela está cuidadosamente equilibrada entre o empuxo interno de sua gravidade e a pressão externa do calor que ela gera, resultante da fusão nuclear. Ao ficar sem combustível, a pressão necessária para o equilíbrio se vai. A gravidade agora reina absoluta. A estrela desmorona e explode. Toda a fúria de uma supernova destrói a estrela e tudo a seu redor. Se a estrela estivesse perto bastante da Terra, uma onda de raios gama e raios-x mortais viria em nossa direção. Isso poderia eliminar as comunicações por satélite e provocar falhas no fornecimento de energia no mundo todo. Na verdade, uma estrela gigantesca assim já explodiu em nossa galáxia.
O telescópio espacial Hubble registrou uma imagem do resultado disso. A nebulosa Caranguejo é resultado de destroços que se estenderam de uma supernova que ocorreu no ano de 1054. A explosão da supernova foi registrada por astrônomos chineses e por isso sabemos exatamente quando ocorreu. Os destroços expandidos dessa supernova de 1000 anos ainda estão se movimentando no espaço a cerca de 5 milhões de quilômetros por hora. Mas a imagem é mais do que apenas uma foto da história antiga. Para os cientistas, os filamentos interconectados como uma rede oferecem uma pista quanto à natureza da própria vida. Os elementos básicos necessários para a criação da vida são formados no centro das estrelas. Quando as estrelas explodem, esses elementos fundamentais são espalhados por todo o universo, semeando nuvens de nebulosas distantes que dão origem a novos planetas e nova vida. Quando você sangra, a hemoglobina em seu sangue é vermelha. Aquela cor vermelha deve-se ao oxigênio e ao ferro em seu sangue criados em uma supernova. O ouro em sua aliança de casamento foi criado em uma supernova. O cálcio em seus ossos foi criado em uma supernova. Portanto, aprendemos muito a respeito do próprio universo quando essas estrelas morrem. O Hubble está dando aos cientistas a experiência máxima de aprendizado, monitorando uma estrela em especial, Eta Carina, na nebulosa Carina. Essa é uma estrela um tanto misteriosa. Ela parece ter cerca de 100 vezes a massa do Sol e esse é o limite máximo. Quanto mais massa uma estrela tem, mais quente ela é. E a superfície da estrela é tão quente que ela nem consegue conter seu próprio gás. Ela está constantemente liberando o gás. Por mais de uma década, o Hubble gerou uma série de fotos de Eta Carina. As fotos mostram dois enormes lóbulos de gás superaquecido em erupção na superfície. Embora Eta Carina seja uma estrela jovem, sua enorme massa a torna instável. Essa estrela não sobreviverá por muito tempo. Ela é uma das poucas estrelas para a qual podemos apontar e dizer, sim, aquela vai desaparecer. Quando desaparecer, Eta Carina será uma das supernovas mais devastadoras já registradas. Quando a luz da explosão nos atingir, será uma visão extraordinária. Será quase tão brilhante quanto a lua cheia. Toda aquela luz estará concentrada em um ponto de luz em nosso céu. Ela irá projetar sombras durante a noite. Os fogos de artifício começarão quando a estrela exaurir completamente seu combustível. A estrela gigantesca irá destruir a si própria em apenas uns poucos segundos. O núcleo da estrela que está explodindo suportará todo o impacto da catástrofe. Quando isso acontecer, ela deixará para trás o fenômeno do espaço sideral que há tanto tempo alimenta a imaginação de observadores de estrelas. Um buraco negro. O misterioso fenômeno do buraco negro é consequência de uma explosão poderosa e violenta de uma supernova. Ao menos em teoria. Antes do Hubble não havia provas conclusivas acerca da existência dos buracos negros.
O conceito moderno dos buracos negros vem da teoria geral da relatividade de Einstein. Se você pegar a matéria e torná-la grande o bastante, densa o bastante, a gravidade será tão forte que você irá criar uma região do espaço do qual a luz não consegue sair. Isso realmente cria um buraco no espaço. Você consegue entrar, mas não consegue sair. Uma espécie de armadilha de lagostas no espaço. Segundo Einstein, um buraco negro tem início com uma estrela bastante grande. Ela precisa ser pelo menos 4 vezes maior do que o nosso Sol. Um buraco negro é uma coisa simples. É um pedaço de matéria que de alguma forma ficou tão pequeno que o campo gravitacional bem ao redor dele fica tão forte que a luz não consegue escapar dali. Assim, ainda que tentasse emitir radiação, os fótons seriam sugados de volta pela gravidade do buraco negro e ficariam invisíveis. Durante a explosão de uma supernova, o núcleo interno de uma estrela desmorona em um único ponto, menor do que uma cabeça de alfinete. Os astrônomos chamam esse único ponto de singularidade. Uma singularidade é um objeto sem comprimento, largura ou altura. No entanto, ele retém a maior parte da gravidade da estrela original. Um dos principais objetivos do Hubble era provar definitivamente a existência ou não dos buracos negros. Mas como é que se busca por um ponto invisível? Os astrônomos resolveram direcionar o Hubble para que ele examinasse precisamente o centro das galáxias. Foi uma decisão sábia. Eles descobriram que as estrelas próximas do centro de galáxias giravam ali a velocidades bastante altas. Não é assim que as estrelas geralmente se comportam. A maioria das estrelas se movimenta a velocidades relativamente baixas. No eixo central das galáxias, as estrelas estão sendo jogadas pela gravidade de alguma coisa enorme, mas ultra compacta. Pode haver apenas uma razão para isso: o lendário buraco negro. Novas provas acerca dos buracos negros chegam nas imagens do Hubble de um misterioso jato de cerca de 5.000 anos-luz de comprimento. O jato perfura o centro de uma gigantesca galáxia elíptica chamada M87. O jato na galáxia M87 é provocado por enormes quantidades de gás e poeira acumulando-se no buraco negro. A quantidade de material é tão grande que leva a um congestionamento. O gás e a poeira recuam, formando um disco. Parte desse material escapa e cria o jato. O buraco negro se mostra como um desfile de luzes. A relação entre uma galáxia e o buraco negro em seu núcleo ainda não é bem compreendida. Mas os astrônomos acreditam que os buracos negros tenham um papel na formação das galáxias. Pelo que sabemos, toda grande galáxia tem um buraco negro em seu centro. Não sabemos exatamente como isso acontece. Deve haver alguma relação com o gás descendo à medida que a galáxia evolui. Essa tem sido uma das revelações feitas pelo telescópio espacial Hubble. A conexão realmente profunda e fundamental entre os buracos negros e as galáxias, percebida ao se observar a M87, mas também dezenas de outras galáxias. Antes do Hubble, os buracos negros não passavam de um conceito, uma parte não comprovada do folclore da astronomia. O telescópio espacial Hubble mudou aquilo para sempre. As forças violentas que criam estrelas no espaço distante também moldam nosso próprio sistema solar.
No verão de 1992, o cometa Shoemaker-Levy 9, ou SL9, passou próximo demais a Júpiter. Agora, o cometa de 1,8 quilômetros está aprisionado pela gravidade do gigantesco planeta. E então o SL9 se despedaça. Os fragmentos se espalham por uma longa e única linha que o Hubble mostrou em uma imagem chamada o Colar de Pérolas. Dados sugerem que essas pérolas logo colidiriam com Júpiter. Portanto, a astrônoma planetária Heidi Hammel apresenta uma proposta à NASA. Há muitas décadas, sabíamos que colisões são uma parte incrivelmente importante da evolução do sistema solar. Você olha para a Lua e vê crateras. Portanto, você sabe que as colisões são importantes. Mesmo na Terra, há décadas, sabemos que as colisões têm tido um papel importante, mas nunca tínhamos tido a oportunidade de ver uma colisão. Shoemaker-Levy 9 iria mostrar que tais colisões não são apenas parte do passado, mas do presente e talvez do futuro. Parte do desafio do Shoemaker-Levy 9 é fazer com que o Hubble acompanhe um acontecimento em tempo real. Em geral, o telescópio acompanha processos que se desenrolam durante milhões de anos, mas a morte do cometa aconteceria rapidamente. Em julho de 1994, o grupo se reuniu no Space Telescope Science Institute em Baltimore para observar o cometa fazer contato com o planeta. Não sabíamos o que iria acontecer quando o Shoemaker-Levy 9 atingisse Júpiter. E era realmente possível que nada acontecesse. Chega a primeira imagem do Shoemaker-Levy 9. Ele não parecia mostrar sinal algum de impacto. Mas então chegam novas imagens. Olha, vejam que maravilha! Olha bem ali, oh, meu Deus! Coisa impressionante! Olha só! O planeta havia girado o suficiente de forma que o local do impacto era visível no disco. E era enorme. A equipe estava observando o cometa atingir o planeta em tempo real. Era a história cósmica em curso. Repórteres e câmeras estavam de prontidão em um auditório acima. E, ao mesmo tempo, na tela da conferência de imprensa, Jenny Shoemaker estava dizendo... Se é que vamos conseguir ver isso. E nós ali embaixo dizíamos... olha só isso, incrível, temos que mostrar. Não podemos deixar que ele fique ali sentado dizendo que não sabemos. Nós sabemos. Aí está ela, Heidi Hammel. Ela está chegando. Ela está chegando. As pessoas estavam de um lado e eles estavam ali em uma mesa e... E acho que podemos ter algumas informações atualizadas com Heidi Hammel. Eu tenho aqui uma impressão a laser bastante real. Na verdade, podemos ver o local do impacto. Durante uma semana inteira, o Hubble captou imagens do Shoemaker-Levy 9 enquanto ele atingia Júpiter impiedosamente.
Calculamos que essas colunas de fumaça oriundas da explosão de Júpiter chegaram a uma altura da ordem de 3.000 quilômetros, saindo da atmosfera de Júpiter. Eram enormes, de escala planetária. Mas o que restou foram nuvens que haviam sido seriamente afetadas por milhares e milhares de quilômetros, seriamente afetadas por temperaturas de dezenas de milhares de graus. Então, se um objeto como SL9 tivesse atingido o planeta Terra, aquele teria sido um dia terrível. As fotografias do Hubble do impacto do cometa provam que o tipo de violência que formou o nosso planeta bilhões de anos atrás continua até os dias de hoje. Shoemaker-Levy 9 mostra um dia devastador em Júpiter que está tão próximo. Mas quando o Hubble se volta para uma parte vazia do céu distante, o que ele encontra irá abalar a comunidade científica. No inverno de 1995, uma série de comandos foi enviada ao computador a bordo do Hubble, direcionando o telescópio em órbita para o que parecia ser um local vazio do espaço. O poderoso olhar do Hubble se fechou nessa única região do espaço durante 10 dias consecutivos, criando uma série de imagens que ficariam conhecidas como Campo Profundo do Hubble. O campo profundo do Hubble foi uma ideia extraordinária. Usar um telescópio no espaço, direcionando-o para um local do espaço e deixando-o ali parado, tirando uma foto e então outra e mais outra, o que se consegue ver ao juntarmos todas elas. Isso é o campo profundo do Hubble. É profundo no sentido de você estar vendo as profundezas do universo. E você vê galáxias, milhares e milhares de galáxias. Um campo denso e cheio como se você fotografasse vagalumes em um campo à noite. E ainda assim, esse é um local vazio do espaço. Cada manchinha de luz nessa fotografia do Hubble é uma galáxia contendo bilhões de estrelas. Essas galáxias são captadas em vários estágios de evolução. Desde um período próximo ao nascimento do cosmos, ao nascimento de galáxias espirais como nossa própria Via Láctea. Espalhados aqui e ali no campo profundo do Hubble estão os choques do espaço. Galáxias se chocando e se destruindo. Nossa estimativa é que haja centenas de bilhões de galáxias no universo. Mas somente quando se vê aquele campo profundo do Hubble é que você compreende que está vendo uma parte minúscula do espaço, que, no entanto, está repleta de galáxias. E isso lhe diz que esse universo é um lugar surpreendente, completamente cheio e maravilhoso. Toda a história de crescimento e mudança das galáxias está escrita nessa única imagem do campo profundo do Hubble. O que pode ser a descoberta mais profunda do Hubble não pode ser vista de forma alguma. Algo com tanto poder que mantém todo o universo unido. Há anos, astrônomos como Kim Weaver se surpreendem com o comportamento das galáxias. Nossas observações das coisas que conseguimos ver, como as galáxias, não faziam muito sentido para nós. Por exemplo, como uma galáxia gira. As extensões das galáxias espirais parecem se movimentar mais rapidamente do que as leis da física permitiriam. Astrônomos também identificaram outras peculiaridades.
É possível ter grupos de galáxias com centenas a milhares de galáxias. Esses grupos de galáxias ainda estão ligados uns aos outros. As galáxias continuam orbitando depois de todo esse tempo. Por que elas estão ligadas ao grupo? Há alguma coisa ali criando gravidade, criando a curvatura do espaço para manter essas galáxias no lugar e manter as galáxias em sua rotação que não estamos vendo. A hipótese dos astrônomos é que as galáxias sejam rodeadas por um halo constituído por formas de matéria desconhecidas. Essa matéria funcionaria como uma cola, mantendo o universo unido. Eles a chamam de matéria escura. Embora não consigamos ver a matéria escura, um astrônomo encontrou uma maneira de descobri-la. Reunimos imagens do telescópio espacial Hubble e durante 2 anos lentamente formamos um mosaico de 600 imagens. Elas ficaram uma ao lado da outra, um enorme pedaço do espaço, no qual podíamos ver cerca de 2 milhões de tênues galáxias. Essa foi a pesquisa sobre o cosmos feita pelo telescópio espacial Hubble, a maior pesquisa já feita do espaço. A pesquisa revelou que estrelas e galáxias nascem de uma matéria comum, aprisionada pela gravidade dentro de nuvens de matéria escura. Essa trama tridimensional de nuvens de matéria escura, registrada pelo Hubble pela primeira vez na história, mostra como a matéria escura forma a própria estrutura do nosso universo. Logo depois do Big Bang, a estrutura gravitacional de matéria escura formou as bases para a alteração evolucionária através do cosmos. Na verdade, devemos toda a nossa existência ao arranjo estrutural de matéria escura no início do universo. Ainda que seja tão importante para a nossa própria existência, até agora os astrônomos não fazem ideia do que seja a matéria escura. Essa tabela mostra todos os elementos do universo que normalmente conhecemos no dia a dia. Toda a matéria física que podemos ver, tocar, experimentar ou sentir está nessa tabela. Mas não a matéria escura. Os elementos. Graças ao Hubble, os astrônomos encontraram uma maneira de localizá-la e medi-la. Eles descobriram que há 5 vezes mais matéria escura no universo do que matéria física. Mas ainda que se reúna toda a matéria escura e toda a matéria física que formam as estrelas, planetas e as pessoas, ainda ficam faltando cerca de 2/3 do universo. Portanto, do que é feito o restante do universo? Mais uma vez, cientistas se voltam para o Hubble em busca de respostas. O telescópio Hubble está mudando nossa compreensão acerca da realidade. Desde a década de 20, astrônomos sabem que o universo está se expandindo. Eles supunham que um dia a gravidade diminuiria a expansão e talvez até levasse o universo a parar. Eu sei que o universo está ficando mais lento. A questão é saber quanto. A resposta a essa pergunta levaria ao debate sobre a idade e o destino do universo. E se tornou uma corrida. Havia 2 grupos que não gostavam muito um do outro. Eles estavam tentando medir a taxa com que o universo havia se expandido em diferentes momentos do passado e compará-la com a taxa com que está se expandindo hoje. A maneira de verificar isso vem com o Hubble. Ele encontra explosões de supernova em galáxias distantes e usa a luz da explosão como um padrão de medida para avaliar a distância da Terra até a galáxia. Mas as descobertas do Hubble não se enquadram ao modelo aceito para a expansão do universo. As galáxias com supernovas não estão apenas se afastando, mas se movendo a uma taxa acelerada. Os resultados do Hubble convencem os astrônomos de que eles precisam pensar no universo de uma maneira completamente nova. Você joga uma bola para cima, ela volta para baixo ou diminui de velocidade. O que não se espera é que a bola se acelere e acelere cada vez mais. Isso não acontece. Mas acontece. Segundo provas do Hubble, o universo está se expandindo cada vez mais depressa.
A única explicação é tão simples quanto improvável. Alguma coisa está levando a expansão do universo a acelerar. Uma força invisível chamada energia escura. A energia escura é uma outra manifestação de uma força familiar. A gravidade é uma força familiar, mas nunca a vimos agir assim antes. Mas a parte mais sombria dessa força misteriosa é seu futuro. Com o tempo, ela se tornará mais forte. Isso significa que um dia a energia escura se tornará mais forte do que a gravidade. Mais forte do que as forças que mantêm os átomos unidos. Todas as coisas que estão unidas se desunem, inclusive, no final, no mais subatômico dos níveis. Ao que parece, nosso universo já deveria ter chegado ao fim. Um dia, o universo irá terminar em um apocalipse cósmico que os cientistas chamam de Grande Rasgo. Isso é o que ganhamos por ousar observar as coisas. Estamos atônitos, não esperávamos por nada assim. É uma mudança enorme na maneira como enxergamos o universo. Imagine que não sabemos nada a respeito do mar. E um dia descobrimos o oceano. E descobrimos, para nossa surpresa, que o oceano cobre 3/4 do mundo. Mas não fazemos ideia do que haja no oceano ou do que o oceano faça. É assim que estamos hoje em relação à energia escura. O estudo contínuo da energia escura pode ser a única razão e a mais importante para manter o Hubble em órbita. Mas por quanto mais tempo podemos manter o Hubble no espaço? Quase 20 anos depois de seu lançamento, o telescópio espacial Hubble continua aprendendo novas técnicas. Quando a nave espacial Atlantis se desacoplar ao final da missão de manutenção, uma nova câmera planetária de campo de visão amplo 3 entrará em funcionamento, ampliando o alcance do Hubble. Uma outra ferramenta nova, o espectrógrafo de origens cósmicas, irá nos dizer mais sobre como a matéria escura afeta galáxias distantes. Mas mesmo com o novo hardware, os dias do Hubble estão contados. Pois a nave também irá instalar um dispositivo que colocará fim à longa jornada do Hubble no espaço. No final da missão, quando todo o trabalho estiver concluído, antes do momento final, quando voltarmos para a câmara de compressão, e tenho certeza absoluta de que vou olhar uma última vez para o Hubble, pois eu realmente acredito que essa é a última vez que vamos visitar o telescópio espacial Hubble. Depois de tudo, que tantas pessoas investiram, e eu diria por elas, por mim mesmo, sejam gentis ao dar aquele último abraço ao Hubble antes de nós o mandarmos seguir seu caminho, porque será realmente uma jornada totalmente nova de descoberta para o Hubble. É difícil para mim pensar no final da missão do telescópio espacial, porque nesse momento ele está no auge de produtividade, ou melhor, estará depois de conseguirmos consertá-lo mais uma vez. Precisamos muito dele, suas capacidades são singulares e permanecerão únicas. Será uma perda quando o Hubble não puder mais nos trazer informações. No dia em que isso acontecer, o telescópio irá receber um último comando para deixar de operar e voltar para a Terra. O telescópio em órbita irá se carbonizar ao entrar novamente na atmosfera terrestre e passar a fazer parte da história. Os controladores querem se certificar de que o imenso telescópio cairá no Pacífico.
Será um momento comovente para aqueles de nós que usamos o Hubble. Ele foi uma parte tão fabulosa de nossa vida e nos permitiu fazer trabalhos tão maravilhosos. Mas, ao mesmo tempo, estamos olhando à frente. A nova geração de telescópios espaciais chama-se Telescópio Espacial James Webb e está programado para lançamento em 2013. O telescópio Webb irá além do Hubble, literalmente. Ele será posicionado além da Lua em um equilíbrio delicado entre as atrações gravitacionais da Terra, Lua e Sol. O telescópio James Webb vem chegando depois de termos com o Hubble alguma esperança de conseguir de fato imagem de um planeta ao redor de outra estrela. Um dia esperamos não só encontrar planetas semelhantes à Terra, mas detectar suas atmosferas, analisar quimicamente suas atmosferas e ver se há sinais de vida. Isso não é ficção científica, não é fantasia, estamos no caminho certo. O Webb levará a ciência além do alcance do Hubble, mas o Hubble sempre será o primeiro. O primeiro telescópio espacial. E o primeiro telescópio para toda a raça humana. Os cientistas o usam, mas o público tem mais acesso do que nunca às imagens trazidas por esse telescópio. E por isso ele revolucionou a astronomia no que se refere ao público. Se você pegar alguém aleatoriamente nesse país e pedir, diga o nome de um telescópio, ele vai dizer Hubble. O Hubble está relacionado com fronteira. O Hubble diz respeito à descoberta. O Hubble está relacionado com o que é novo. No futuro, espero que possamos encontrar uma forma de manter aquela capacidade, pois quando ele se for, estaremos cegos. Ele deu a volta no planeta Terra milhares de vezes, girando ao nosso redor repetidas vezes. O Hubble tem sido os olhos bem abertos de seres muito curiosos. Ele tem nos dado imagens extraordinárias, levando a mente humana para o início e o fim do tempo, além de nossa própria capacidade de nos maravilharmos com o mundo que nos cerca. Versão brasileira, Centauro.